Meus caros irmãos e irmãs, este evangelho de hoje é a continuação daquele evangelho da missa dominical em que Jesus apresentou a semente lançada e os tipos de terreno. Este evangelho é a continuação daquele. Meus amados irmãos, o Senhor, como bem disse o Salmo, é o pastor das nossas vidas. O Senhor é aquele que apacenta a vida de cada um de nós. Apacentar significa cuidar, ter zelo, amar com gestos, com atos de serviço. Apacentar é conduzir, é apontar o caminho correto. Então, nessa missão do Senhor de apacentar as nossas vidas, de ser o pastor das nossas vidas, nós sabemos que Ele lança a semente, sempre. Sempre lança a semente. Até lembro de Dom Gregório que na época, acho que ele estava no encontro da renovação carismática e ele disse: é justamente esse lançamento contínuo, sem olhar para o tipo de terreno, sem olhar para o coração, é que Deus demonstra que acredita em nós. Que acredita em cada um de nós. Porque sabe que nós somos seres de possibilidade de uma vida sempre nova, continuamente sempre nova. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o que nós acompanhamos no Evangelho é a explicação que o próprio Jesus dá. E é bom a gente recordar. É bom a gente recordar até para fazermos um autoexame, um exame de consciência. Será se o nosso coração é um coração fechado? É um coração que é surdo para Deus? Porque foi isso que Jesus disse no início. Ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Escuta a palavra, mas como é fechado, então o maligno logo rouba. Será se o nosso coração... Vocês sabem que quando estou falando em coração, estou me referindo a nós por completo, né? Por inteiro, né? Por completo. Será se nós somos um coração superficial, inconstantes, não temos constância? Será se o nosso coração, inclusive, é aquele que recebe um milagre, uma graça de Deus, mas na primeira provação desiste? Ou será se o nosso coração é como essa semente que caiu no meio dos espinhos? Eu até lembro que na homilia que fiz, né, por aqui pela paróquia, quando caiu a primeira parte deste evangelho, essa pessoa é aquela pessoa que até é uma boa dizimista. Você pode contar com ela, mas ela prefere, vou dar um exemplo, tá? Ela prefere o fortal ao aleluia. Ela não é capaz de fazer nenhuma renúncia. Você pode contar com ela, vá lá. Tem uma pessoa precisando de ajuda, ela vai ajudar. Mas ainda é uma pessoa mundana. Ainda é. Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui é para nós pensarmos, para nós refletirmos, porque Deus, o que é que Ele espera de nós? Ele não quer que nós sejamos um coração fechado, ou um superficial, ou então mundano. Ele quer que nós possamos dar frutos. Dar frutos. E assim como a palavra de Deus, ela sempre é lançada, o Senhor acredita que nós somos espiritualmente fecundos. Ele acredita em nós. Deus, Ele espera, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos dar fruto. Uma vida
espiritual que dá fruto. É uma vida de santidade, é perdoar quem nos magoou, é amar a Deus e ao próximo, é saber partilhar para quem precisa, é saber falar de Deus e ser uma pessoa de Deus para o próximo. Porque esses dias, inclusive, eu fiquei até muito tocado com uma pessoa que disse que às vezes não encontrou em nosso meio um ombro amigo, mas encontrou acusações, gente que ele disse até uma coisa que ele disse assim: as pessoas da rua, padre, são mais humanas do que algumas pessoas da igreja. Quando ele disse isso, eu chorei. Então, meus amados irmãos e irmãs, Deus acredita em nós. Ele acredita em nós. Mas nós precisamos abrir o coração. Precisamos preparar o nosso terreno. Porque Deus sempre terá interesse em nos pastorear, em cuidar de nós. Mas nós precisamos fazer aquilo que o profeta falou no final da primeira leitura: não se deixar mais levar pelas inclinações de um coração mau. Que o Senhor possa nos ajudar a darmos frutos de terra boa, de terra que abre o coração, para que Deus possa realizar em nós e através de nós a sua obra com abundância. Assim seja. Amém.